porque quando um apóstolo verdadeiro chega à sua vida e à sua família e à sua igreja, ele não vai tentar se impor, vai estar humildemente no último banco, mas vai esperar um momento de agir. E quando ele vai agir, Deus vai respaldar, porque é verdadeiro. E vão acontecer milagres extraordinários para o bem da igreja e da sociedade. E não serão necessariamente milagres do tipo cura e libertação, que são os mais comuns. Isso pode fazer um pastor, um mestre, um profeta, um evangelista, próprio deles e para eles. Mas o ministério apostólico é fundamental nos dias de hoje, em que há tanto problema com ideologia de gênero, com homossexualismo, com adultério, divórcio, separação, ódio, divisão política da sociedade e dos grupos de pertencimento das famílias, divididas por causa de política. Tanto a igreja como os casais, as famílias, os grupos de pertencimento, tipo fundação, associação e outros, nos quais há um interesse cristão por ajudar as pessoas genuinamente, e também os casais e a cada grupo em particular, com a palavra sã e verdadeira de Deus, com o melhor da psicologia, com o melhor da sociologia, com o melhor de tudo que há no mundo que foi dado por Deus aos homens. E com essa visão, eu estou chegando até vocês no dia de hoje, diante de cada um de vocês que estão seguindo este curso, para dar esta aula chamada Apostolado Consumador. A primeira coisa que devo levantar, questão a ser considerada, é que qualquer um de vocês tem o direito de questionar já desde o início que tem a ver o apostolado com os conflitos seus pessoais e também de casal e de família e de grupo de pertencimento, que pode ser muito bem a igreja, a congregação. Que tem a ver tudo isto? O tema do apostolado e consumador. A segunda questão que eu apresento é que quer dizer consumador em relação ao apostolado, já que o apostolado é uma das coisas mais rechaçadas pelos próprios cristãos. Fica difícil receber agora esta notícia, esta menção de um apostolado consumador. A palavra consumador se baseia, no caso em que eu criei este título, na palavra que Jesus disse na cruz, na frase que ele exclamou quando entregava o seu espírito e morria humanamente. Ele disse: consumado é. Em algumas outras versões da Bíblia diz: consumado está. De qualquer maneira, ele falava de uma consumação presente e atuante, concreta e definitiva. Portanto, o que Jesus fez na cruz é definitivo. E o apostolado, segundo Romanos capítulo 1, do 1 ao 4, ou ao 6, é uma conquista da ressurreição de Cristo. Uma conquista que ele apresentou em Efésios capítulo 4, na sua ascensão ao céu, quando ele já tinha ressuscitado. Portanto, o apostolado
bíblico é o primeiro e senão o único, a principal bênção que Deus dá à humanidade toda através da igreja, o apostolado. A principal, pelo menos. Isso está muito claro nas menções que estou fazendo. E por isso é que eu decidi chamar de apostolado consumador, porque eu creio que estamos realmente nos últimos tempos da humanidade na Terra, os últimos tempos, e ficava pouca coisa para fazer a favor da igreja e através da igreja para beneficiar ao mundo todo, e esse pouco para fazer devia ter sido revelado por Deus de uma maneira concreta e objetiva e clara, impecável, ou seja, não deficiente, uma revelação deficiente ou incompleta, devia ser uma revelação completa e perfeita. E essa revelação que Deus tem nos dado da apostolicidade dos últimos tempos é uma revelação perfeita e completa. Não acharão nenhuma possibilidade de combater ela dizendo que é negativa. O cristianismo da atualidade é um cristianismo que ele próprio, contra ele próprio, nega muitas verdades fundamentais da Bíblia. E o que é pior, nega o próprio Evangelho. Por isso que eu tenho temor de Deus ao falar e ao elaborar meus trabalhos, porque não quero falar uma só palavra inapropriadamente. Muitas vezes, por causa das minhas limitações humanas, claro que as minhas palavras não serão totalmente apropriadas. E também por causa da língua, que minha língua materna é o espanhol e não o português. Então fica muito difícil. Espero que alguma vez os brasileiros deem valor ao fato de que estou procurando aperfeiçoar o meu português. Eu quero falar o melhor possível o português, porque é uma língua maravilhosa, gloriosa, cheia de belezas até nos mínimos detalhes. Gosto demais e creio que um escritor português que criticou seu próprio português, claro, há diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal. Ele, na sua crítica, disse que o português não servia para fazer poesias, porque era uma língua dura, seca, petrificada. Estou usando as palavras dele. Eu não lembro do nome dele. Mas eu até criei e escrevi sobre isso. E logo comentei com um advogado cristão da Igreja Quadrangular de Curitiba, já ancião, o irmão Bira. Não lembro também o sobrenome e apelido, e sobre o nome e sobrenome completo dele. Apelido é outra coisa no espanhol. Mas então, eu quero valorizar bem a língua de vocês. E por isso dependo muito de tolerância de cada um de vocês para que eu possa melhorar e fazer o melhor possível para todos vocês. Porque vivo para vocês. Desde o dia que Deus me disse,
final do 79, dezembro desse ano, que meu lugar era Brasil, nunca desisti. E quando tive uma desistência passageira, demorou 8 anos para eu voltar, eu fiquei viúvo. Tive a maior perda da minha vida até os dias de hoje. Portanto, eu vi que Deus tratou comigo de tal maneira que eu não quero cometer mais esse erro. Algum brasileiro poderá dizer, se não gostar de mim ou das minhas palavras ou atitudes, por que você não volta ao seu país, como já de fato vários disseram, porque não são capazes de dar uma resposta sábia e inteligente, uma contundente descrição da verdade brasileira, então eles mandam embora a gente. É um segmento social mínimo dos brasileiros, mas existe. E alguns deles poderiam dizer isso para comigo, mas eu passo de largo, não, eu melhor ignoro tudo isso. Sabem por quê? Porque eu sei que eu não estou aqui como turismo, nem buscando lucrar e ganhar muito dinheiro, senão que estou aqui porque Deus falou comigo em dezembro do 79 que eu devia viver e partir aqui no Brasil, fazendo a sua obra, abençoando os brasileiros. E eu estou obedecendo, por isso estou aqui. Reconheço que há muito rechaço no meio evangélico ao tema da apostolicidade. Mas como isto tem tudo a ver com os problemas individuais das pessoas que creem em Deus e das pessoas que congregam e das pessoas que se filiam e são membros da igreja, também tem tudo a ver com os casais, com as famílias e com a comunidade da igreja, por causa de seus problemas, seus conflitos, suas necessidades, suas incoerências, suas incompatibilidades, suas situações impossíveis desde o ponto de vista humano de reconciliação e de solução, de perdão, ou talvez possível para a maioria dos cristãos, porém muitos deles não acham, não encontram uma receita adequada, e as receitas que têm são partidaristas, não são íntegras, como a que eu vou estar revelando hoje, porque, como venho dizendo, eu não falo desde a ótica arminiana nem calvinista, senão desde a ótica dos olhos de Deus. Tenho comprovado isso para mim e para vocês, e posso continuar comprovando pela Bíblia Sagrada de uma maneira contundente, porque ao não nos separar dela e não usarmos, ou pelo menos abusativamente, o método da literalidade, podemos realmente estar por completo na verdade de Deus. E isto é maravilhoso, realmente maravilhoso. Então, depois de argumentar a favor da necessidade deste trabalho de hoje, desta aula de hoje, para que você, porque talvez este tema seja o mais difícil de você poder compreender a sua necessidade e validade para com os seus problemas e dificuldades da vida. Então, por causa disso, eu estou fazendo esta explanação bastante mais ampla que em outras ocasiões. E agora sim, vou entrar de cheio a este tema na maneira mais resumida possível. Escutemos
meditemos e guardemos esta palavra. O propósito desta lição de hoje, desta aula de hoje, é abordar a imprescindibilidade do ministério apostólico nestes últimos tempos para a recuperação da paternidade responsável nas famílias e na igreja. O que a mim me interessa através desta aula não é somente, embora isto é o básico, que vocês encontrem nesta aula uma nova chave que vos ajude a resolver seus problemas, conflitos e dificuldades consigo mesmos, no casal e no grupo familiar ou de igreja. Muito mais que isso, eu tenho o interesse que tanto os crentes, congregantes e comungantes de igrejas cristãs, evangélicas e católicas, genuinamente cristãs evangélicas, todas elas, e pessoas em particular, qualquer outra, que queira mudar de vida e de visão e de objetivo de vida e ter uma vida totalmente centrada no trono de Deus. O que eu quero dizer com isto? Pessoas que pela fé querem reivindicar de Deus e se apropriar dignamente do estar sentado com Cristo em lugares celestiais, para poder ter uma liderança de si próprias, do casal, um para com o outro, do grupo de pertencimento que é a família, que é a igreja. Para essas pessoas, esta aula vem como anel no dedo. Por quê? Porque vai lhes mostrar que não pode haver essa qualidade de vida, esse nível de vida, de personalidade de pai espiritual, seja homem ou mulher, para o seu grupo de pertencimento em especial. Nunca poderá haver se você não ouvisse esta aula e não apreendesse a imprescindibilidade do apostolado nos dias de hoje. Você terá que rejeitar por completo a intolerância a que existem verdadeiros apóstolos de Deus nos dias de hoje. Porque a maioria são falsos. Então é muito difícil você achar um verdadeiro. Se você quiser conhecer mais da questão do apostolado consumador, ou seja, dos últimos tempos, você vai poder estudar profundamente dentro da Bíblia comigo quando chegarmos a essa aula ampliada dentro do curso ao qual ela pertence. Aguarde ansioso, porém confiante, que dentro de todas minhas possibilidades e meu esforço estarei ali para completar esta jornada tão apaixonante, porque não falamos banalidades. Com todo o meu respeito à psicologia e aos psicólogos e psicólogas, psicanalistas em geral também, eu sendo psicanalista e também tanatologista, que tudo tem a ver com a psicologia, com todo o meu respeito, eu fico triste muitas vezes
quando as pessoas só vê aos outros, as demais pessoas, como alma, mente, vontade e emoções, e não as veem como espírito. E como Deus tem me ajudado a descobrir isto e levado a estudar a pneumatologia, que é a ciência dos espíritos, hoje eu tenho um desenvolvimento da questão da cura da alma, da libertação do espírito, da adequação de nossa alma, da instrução e a educação de nossa alma para uma vida saudável, beneficiando o corpo físico, que é difícil encontrar por aí. E eu não estou fazendo propaganda de mim, não estou dizendo que eu sou o único no mundo, não. Mas eu estou falando do que Deus fez em mim. E disso eu tenho garantia. E dou garantia. Porque não fui eu que me criei e me formei. Não foi um seminário, embora tenha todos os seminários até o doutorado. Não foi nenhum deles que me formou. Quem me formou foi Deus, na sua palavra e pelo Espírito Santo. Vejamos agora a transformação que você poderá ter no final desta aula, se apreende com fé e com dedicação e muita atenção cada detalhe desta aula, e no final do curso completo, qual seria a sua transformação, que esperamos que haja e vai haver, se você se dedicar por completo ao curso, de cheio mesmo, e a esta aula. Perderá todo medo aos superiores naturais ou necessários, e a relação mentor-mentorado, ou melhor, e a relação mentor-mentorado não assustará como paternalismo. Vou repetir completo, pela meu erro na segunda parte, no ênfase da segunda parte. Qual é a sua transformação que espero que tenha hoje mesmo? Perderá todo medo aos superiores naturais ou necessários. E a relação mentor-mentorado não assustará como paternalismo. Em outras palavras, esta aula gera, para que seja curtinha a definição, um fator de estabilidade para enfrentar o problema e durante a batalha e o tratamento do problema, e depois que já resolveu tudo, ainda permanecer em pé e feliz e seguro que não voltará ao mesmo problema. Estabilidade é a palavra. Estabilidade é o que você vai ganhar se você realmente presta atenção a tudo isto. Vamos então a um desenvolvimento curto, porém específico e claro. Começando pela frase de Jesus, quando ele entregava o seu espírito, e merece que eu frise a palavra entregar o espírito, a frase entregar o espírito. Deus estava tão decidido a habitar o corpo de Jesus que
ele deixou de fora ao responsável da queda humana, que era o homem, e não que ele menosprezou a São José. Não. Continuava sendo um santo de Deus. E continuará. Porém, Deus deixou de lado a São José, porque ele, o homem, é o responsável número 1 da queda humana. Segundo o relato de Gênesis 1 a 3, capítulo 1 a 3, e segundo o livro de Romanos 5:19 em especial. O primeiro e principal responsável do pecado no mundo é o homem, como macho, o másculo. E Deus deixou de lado, porque ele estava tão interessado em fazer-se humano sem pecado, que ele não podia autorizar ao antigo, velho e primeiro Adão, o Adão do pecado. Ele não podia dar brecha a favor do Adão do pecado, e que estava representado por José. E sim, ele buscou uma virgem. Portanto, uma mulher consagrada por completo. Então Deus escolheu essa pessoa. Haviam realmente, de fato, no tempo anterior à nossa Virgem Maria, muitas outras virgens judaicas. Porém, nenhuma cumpria todos os requisitos em sua humanidade para receber ao Cristo de Deus. Por isso que Deus esperou até existir essa mulher. Se Deus quisesse ele próprio criar uma mulher do jeito dele, como criou a Jesus sem pecado, ele tivesse feito. E ele não precisava esperar tanto tempo, miles de anos. Se ele esperou até encontrar essa mulher, é porque a santidade dela era, em um sentido, um mérito dela. Ela era uma mulher como qualquer outra, mas ela sacrificou tudo em favor da santificação. Entregou seu próprio nascimento, sua própria existência. Portanto, ela conseguiu ser a mãe de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque tinha esse mérito de totalmente santificada, purificada, preparada por Deus para se encarnar. E depois que Deus escolheu esse ambiente onde nascer como humano sem pecado, ele não queria ir mais embora. Permitam-me esta ironia. Ele não queria ir mais embora. Ele se encontrou tão bem lá dentro do ventre de Maria que queria ficar ali, com certeza. Era muito agradável esse lugar. Ele já tinha o ser humano para ele. Ele já recuperou aquele que foi enganado por Satanás. Ele já tinha uma vitória. Para que mais? Mas ele tanto amou ao mundo, diz a palavra de Deus, que ele preferiu nascer como filho,
o próprio Deus nascer humanamente na forma de filho. E veio a nascer como filho. E depois de ser filho, ele viveu 33 anos e meio. Vocês acham que Jesus se envolveu com um namoro? Não. Ele não veio para isso. Ele tinha uma vida humana, mas não veio com esse propósito. Nós sim temos o propósito de viver na terra. Mas ele não. Ele veio passageiramente. E ele não se namorou. Ele não casou. Ele não fez um monte de coisas que nós precisamos fazer. Ele, em definitiva, nunca pecou. Ele não precisava de muitas coisas. Ele nunca pensou, tenho certeza, porque a gente estudando toda a sua vida nos 4 evangelhos bíblicos, ou lendo os livros de Augusto Cury, leiam os livros, 6, 7 livros dele, ou mais, sobre a psicologia de Jesus, fantásticos. Espero que o Cury me dê uma porcentagem. Brincadeira. Falei fazendo publicidade sem querer. Mas leia a Bíblia ou leia esses livros e você vai descobrir que realmente Jesus não estava preocupado em que, ai meu Deus, 33 anos de vida, me dá mais vida, por favor, eu sou muito jovem para morrer. Não, ele veio para isso, ele sabia seu fim. E ele amou seu fim. Embora nos últimos dias, nas últimas horas, ele começou a sofrer como qualquer ser humano, mas ele estava feliz e seguro que esse era o seu fim. E estava chegando a hora. E ele, diz a palavra de Deus, botou seu rosto como quem, assim, firme, objetivo, decidido, feliz, como quem estava indo para Jerusalém. Que impressionante, não? Que segurança nos dá termos um Salvador e Senhor assim como é Jesus. E ele não queria ir mais da terra. Porque depois que ele teve essa vida de 33 anos e meio, e ele morreu, porém ele ressuscitou, porque tinha que morrer como homem e ressuscitar como Deus. Ou seja, aparecer de novo como Deus. O Deus que não morre tinha que aparecer na ressurreição. E aí, ele ainda se entreteve, no bom sentido, 50 dias. 50 dias. Que ele não andou por aí, por todos os lados, fazendo nenhum bem para a humanidade. Ele se dedicou a 2 coisas somente: visitar o seu povo um por um, no possível. Ele visitou a todo mundo que já era dele. E outra coisa, teve um retiro espiritual de 50 dias, que está no livro de Atos capítulo 1, com todo o esboço desse retiro espiritual. Está ali. Coisa linda e maravilhosa. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E se me ocorre dizer agora algo impressionante, que eu tenho há muitos dias, mas eu vou escrever sobre isso. Acontece que eu tenho um super amigo na capital de México. É um médico pediatra, já de muitos anos de serviço. Grande amigo. Ele elogia de monte meus escritos, porque é um homem muito instruído. E ele capta até minhas palavras sugestivas. Ele capta, tem essa capacidade. Portanto, ele é meu fã principal na Terra. Mas eu sou fã principal dele também, porque
Adoro escrever e ler os escritos dele, que também são extraordinários. E este médico, ele se decepcionou do cristianismo. Ele estava indo muito bem e voltou ao judaísmo. E eu respeito muito a ele, portanto eu não disse nada até agora. Há meses e meses, se não anos, que estou orando para Deus me dar a forma menos ofensiva e mais eficaz possível de transmitir a mensagem que eu, em pouquíssimas palavras, vou resumir agora, que eu quero passar para ele, meu amigo. Quando o Novo Testamento fala de conhecer a Deus, principalmente nas epístolas onde há judeus, como ser os 4 evangelhos, Atos, Romanos, Hebreus, Tiago e Pedro. Principalmente nesses livros, quando você achar a palavra, a frase conhecer a Deus, saiba que na mente de Deus está que ele está falando para gente, maioria judaicos, está falando para gente que conhece ao Deus uno. Não, o Deus único, mas não o Deus uno. Conhece esse povo, o Israel de Deus, os israelitas, conhecem o Deus único, mas não o Deus uno. E o cristão, pela graça de Deus, conhece que o mesmo Deus único, que é o nosso, é também uno. E quando no Novo Testamento se fala em conhecer a Deus, Deus, não conhecer a verdade, também pode estar se referindo a Deus, quando diz a verdade. Mas principalmente a frase conhecer a Deus no Novo Testamento significa que você, Deus está querendo te dizer, ou está te dizendo, você conhece a Deus só como uno, como único, mas não conhece como uno. Ou seja, não conhece a unicidade de Deus, que em 3 pessoas, que ele se manifesta em 3 pessoas, mas é o mesmo Deus. E quando Deus, através de Jesus Cristo, que é o principal apóstolo, porque foi enviado do Pai, e a palavra apóstolo quer dizer enviado. Quando Jesus, Deus, com sua humanidade, foi enviado pelo Pai e se fez homem, ele chega à terra como apóstolo, porque foi enviado pelo Pai. Chegou o apóstolo, o primeiro apóstolo na história da humanidade. E ele chamou a 12, e 12 tem um sentido enigmático, porém também emblemático para os judeus, que eu desenvolvo no curso completo. Mas também, quando ele chamou a 12, de imediato os denominou apóstolos. Mas ele continuou chamando. Chamou a 70. Algumas versões, alguns estudiosos dizem que os 70 e os 72 são duas turmas diferentes. Outros dizem que é a mesma turma. Eu creio que é a mesma turma, explicada de diferente maneira ou desde pontos de vista diferentes. Mas posso estar equivocado nesse ponto. O certo é que ele chamou a 72, digamos.
e chamou muitos outros. E você vai achar nomes de apóstolos no Novo Testamento, não só de 12. Como assim? Não era que são 12? Você vai achar muitos mais. Sigamos em frente. O apostolado, ele é um dom de Deus. Como é também o evangelista, ou evangelizador, é também o profeta, novo testamentário, não o antigo testamentário, que esse não vigora mais. É também o mestre e é também o pastor. Mas também o apóstolo é um dom. Os 5 são, cada um deles, um dom de Deus para a igreja. Para a igreja. Para a igreja. Entendamos isto. Para a igreja. Por que tanta confusão nos dias de hoje a respeito dos apóstolos? E dos profetas, principalmente? Porque por séculos a igreja perdeu a noção de apóstolos e profetas. Porque por séculos a igreja não reconheceu apóstolos em sua época, na sua história, além dos 12. E por que não reconheceu profetas novo-testamentários? E quando algumas denominações reconheciam alguém como profeta, nunca saíram do esquema do Antigo Testamento, que caducou. Jesus foi muito claro que caducou esse ministério. E por que o cristianismo perdeu tudo isso? Perdeu tudo isso porque careceu do entendimento e a revelação cósmica de toda a Bíblia e se atrelaram a uma interpretação literalista que leva a ter as pessoas conclusões mortas, sem vida, sem objetividade dentro dos planos de Deus. Mas, de fato, os profetas e os apóstolos foram estabelecidos por Deus, assim como os demais dons, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Os profetas e os apóstolos também, profetas novo-testamentários, insisto, e através da história houveram eles, existiram eles. Só que o cristianismo os rechaçou, não os reconheceu. Se você fizer um desenho católico romano da continuidade apostólica, você vai achar, não estou lembrado, creio que 62, não lembro, apóstolos na história dessa igreja. Não, deve ser muito mais, porque depois eu na própria aula eu vou lembrar e vou dizer exatamente quantos são. Mas são muitos, são muitíssimos mesmo, de padres católicos reconhecidos como apóstolos. Não padres, senão papas. Então, veja, para a Igreja Católica existe uma descendência apostólica que os evangélicos não aceitam. Começando de Lino. E eu quero crer que os evangélicos têm razão. Sabem por quê? Porque, embora na sequência todos os outros papas poderiam, ou algum deles,
ser reconhecido pelos evangélicos pelo trabalho, pelo testemunho que eles deixaram. O primeiro papa da lista, embora eles dizem que é Pedro, isso não está na Bíblia, mas o primeiro depois de Pedro, eles dizem que é Lino. E provam por um versículo da Bíblia onde aparece Lino. Mas ali aparece Lino como dentro de uma comunidade de irmãos, não numa saudação apostólica para apóstolos ou para pastores. Não. E também não há mais que uma única menção na Bíblia a Lino. Não há nenhum retrato dele, nem minimamente na Bíblia. Não dá para saber quem foi ele, senão na história paralela à Bíblia. Então fica difícil aceitar algo assim. O protestantismo tem sua descendência apostólica, onde está Lutero, Calvino, Armínio e mais uns poucos. Eles escolheram aqueles que convêm a eles, a seu entendimento da doutrina bíblica. Os arminianos têm a sua descendência apostólica, que na cabeça está Lutero também, pula Calvino e vem Armínio. E rechaçam alguns do catolicismo e do calvinismo e aceita outros que os outros não aceitam. Enquanto que o que Deus tem me dado e mostrado provadamente dentro da Bíblia, que é a chave única de hermenêutica bíblica, mostra outros apóstolos na história do cristianismo, como o Watchman Nee, que para nenhum dos outros segmentos cristãos do cristianismo dá valor. Eles não dão valor. E nos últimos anos começaram a dar bastante valor a Watchman Nee. Mas são tão orgulhosos que eles não modificam seus credos para incluir a Watchman Nee. Não. Eles não modificam nada nos seus seminários. Eles colocam o Watchman Nee como uma referência comum, aleatória. E aproveitam muitos dos seus escritos, mas não dão nem sequer o crédito ao autor. Algo maligno está governando os ismos cristãos para que rechacem um dos apóstolos que trouxe mais a verdade de maneira completa e perfeita a todo o povo de Deus e também a outros. Tem uma mulher que era católica, que ela foi rechaçada pela católica porque ela enfrentou um bispo e mandava cartas, ia ver ele, conversava, enfrentava e dizia: "Isso não pode ser". E ela é causante de um movimento chamado de vida interior. Madame Goujon, uma francesa. Podem pesquisar. Tudo o que eu disse dela está na internet. Vocês vão achar. Essa é outra mulher que tem nos abençoado muitíssimo. Por quê? Porque a igreja, o apostolado, não é para o mundo, é para a igreja. Agora quero falar dos apóstolos falsos. Os apóstolos falsos se autotitulam apóstolos às nações. E não existe isso na Bíblia. Apóstolos às nações. Eles se acham
destinados e enviados por Deus para todas as nações. Eles são mundiais, eles são internacionais e se colocam como numa vitrine de venda, dizendo: me comprem a mim, porque eu valho muito. Enquanto que o apóstolo Paulo disse: olha, a notícia que estou tendo é que o mundo está achando que nós, que não dizemos para eles que somos apóstolos, não chegamos dizendo: olha, César, olha governante, olha vereador, olha quem quer que seja da política, da autoridade civil. Não chegamos dizendo: olha, eu sou o apóstolo Paulo. Mas eles estão imaginando que somos os líderes máximos aqui da comunidade cristã e estão tendo nojo de nós e nos chamando escória do mundo. E ele não se revoltou com isso. Ele se alegrava com isso, que o mundo dissesse que ele era escória. Mas hoje são as igrejas que dizem que os verdadeiros apóstolos são escória. Por quê? Porque nos metem no mesmo saco, na mesma bolsa dos falsos. E os falsos se fazem publicidade. Eles buscam os primeiros lugares. Eles buscam lucrar. Eles cobram cachê igual que os artistas do mundo. Igual que os cantores gospel, que ganharam dos apóstolos nesse ponto. E os crentes que perseguem os apóstolos verdadeiros, pensando que pertencem ao grupo dos falsos, estão perdendo tempo. Tivessem feito essa perseguição aos cantores gospel, que são primitivos nessa questão. Há muitos anos que eles estão cantando por dinheiro. E por muito dinheiro. Eu tenho tido muitas experiências com pastores que me escreviam pedindo dinheiro, pedindo ajuda para construir o templo, para fazer um piso, isso, aquilo. O apóstolo não vem para construir templo material. O apóstolo verdadeiro não vem para construir títulos. Não vem para izar bandeiras denominacionais, nem de homens, nem de doutrinas. Nada. O apóstolo vem para ser exemplo de toda a igreja de um morto, que por ser morto 100%, não existe morto 99,99%, por ser 100% totalmente morto, tem que ressuscitar, senão não presta. Tem que ressuscitar. E não, como morto, não tem direito nenhum. Nenhum. Tem que somente amar e dizer a verdade. Pregar a verdade. Ajudar. Viver nesta terra para ajudar. Portanto, em um resumo, falei dos falsos também, que são muitos mais os defeitos, os males deles. Mas, coitados, são tantos. Temos uma cidade no Brasil que fabrica apóstolos vergonhosamente. Manaus. Sonho com conhecer Manaus. Por favor, creiam-me que se algum dia estou lá, é porque estou cumprindo um sonho meu. Ou Deus me deu essa graça. Eu quero estar lá. E quero lá ser convidado por muitas igrejas, por muitos apóstolos. Lá, tudo que eu estou lendo, praticamente não existe pastores, são todos apóstolos. E tenho conhecido casos. Por exemplo, um aqui em Curitiba, Paraná, que viajou para lá. Ele, 39 anos.
e ela 37 anos. Viajaram para lá e voltaram aos 2 meses feitos apóstolos. E eles eram simplesmente pastores. Voltaram apóstolos. E chegaram e dividiram a igreja presbiteriana renovada de um bairro perto de Jardim Maringá. Não lembro o bairro, o nome do bairro. Eles dividiram a igreja e levaram como 300 membros com eles. Isso é apostolado verdadeiro? É lamentável que o Brasil esteja produzindo tantos falsos apóstolos e exportando apóstolos falsos. E eu, quando vim no ano 80, eu não queria que ninguém soubesse que o dom e o ministério apostólico estava dentro de mim. Eu não queria. Já tenho falado disso. Desde o ano 72, que no seminário, no primeiro seminário que eu estava cursando, o próprio diretor do seminário, pastor Miguel Ángel Pujol, disse que se perfilava em mim um apostolado no ano 72. Ele percebeu. Desde então, na mesma cidade e na mesma época, até o ano 74, eu tinha visitado a todas as igrejas evangélicas e católicas da cidade capital de Corrientes e tido diálogos com todos os padres e pastores acerca da unidade, porque eu estava louco com a visão da unidade do corpo de Cristo. Então, eles me conheceram de fato sem que eu tivesse o título de apóstolo. Mas ali começou esse perfil. Logo, eu fui reconhecido em público por uma grande igreja que tem FM na mesma igreja, na cidade de Bowen, General Alvear, Mendoza. Não lembro o nome da igreja. Fui delatado publicamente no final da administração. E depois tive meu reconhecimento público também numa reunião de 17 igrejas juntas em Presidência Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina. E finalmente o reconhecimento motivado pela presença do apóstolo Pablo Robledo Mendieta de Madrid, Espanha, em Curitiba, numa igreja do bairro de Barreirinha. No primeiro congresso apostólico que nós estávamos fazendo em Curitiba, também fui reconhecido. Mas o mais importante para mim é o que Deus diz, porque é Ele que nos chama, nos unge e nos designa. E como eu passei por esse tríplice ou triplo processo, nas mãos de Deus e do Espírito Santo, eu sei que eu estou dentro da palavra de Deus. Mas eu não busco minha glória. Eu só quero ser apegado, atrelado, insuportavelmente obediente ao modelo bíblico. E vocês, ninguém pode argumentar que milagres ou sofrimentos como os do apóstolo Paulo devam ser credenciais absolutas do apostolado, porque isso não diz a Bíblia.
No curso vão aprender em detalhe. Porém, Deus me levou da mão através de toda a minha vida a ter sofrimentos das mais variadas classes. E sempre vencendo, vencendo, vencendo da mão de Jesus. Não buscando ser grande, senão sempre querendo ser o segundo em termos do mundo, porque o segundo para o mundo é mais importante que o primeiro. Pesquisem na internet e vão descobrir isso também. E preferi sempre ser o último na ótica de Jesus, que isso está na Bíblia. E daí que veio o meu livro Os Últimos. Eu preferi isso, quando eu entendi isso. E sou feliz em ser o segundo para o mundo, para os do mundo, porque eles não entendem outra coisa. Eles nos terão como segundo, porque não aparecemos como os pastores aparecem. E também porque eles nos colocam numa situação de, a todos, de pecados e de sem-vergonhice e de igualdade com o mundo. Então, são secundários os apóstolos para ele. Se eles soubessem que eles estão falando de um tipo de apóstolos que são os falsos e não os dos verdadeiros. Mas não importa que eles não entendam. O importante é que a igreja entenda. Porque é para a igreja que Deus constituiu e instituiu o apostolado. Terminando aqui, quero dizer que quando você terminasse esta aula, ia perder o medo, eu falei. O medo aos superiores naturais ou necessários. E a relação mentor-mentorado não assustará como se fosse paternalismo. Portanto, tenha a boa vontade de não ter medo de um verdadeiro apóstolo. Tenha medo e tome distância dos falsos. Mas não tenha medo de um verdadeiro apóstolo. Ele não vem para subestimar ao pastor local da igreja. Ele não vem para dizer ao pastor, eu sou maior que você. Não é maior. Ele simplesmente tem uma função diferente. Ele não vem para substituir a ninguém. Ele não vem para transformar uma igreja local que segue uma visão do pastor para uma visão mercantilista e de marketing dos falsos apóstolos. Não. O verdadeiro apóstolo vem para ajudar, para cooperar, para iluminar, para completar aquilo que o pastor não tem, para completar o que o profeta não tem, o que o evangelista não tem, o que o mestre não tem, e que eles não sabem onde encontrar. Para isso Deus deu a eles e para a igreja o apóstolo, para que o apóstolo complete tudo o que precisar, a igreja e a liderança, para que sejamos uma igreja perfeita e completa. Por isso que temos um ministério completador, consumador. E por isso é importante que você perca o tempo, porque talvez alguma vez um apóstolo vai lhe ministrar oração e conselho. Não buscamos estar na dianteira para isso, mas poderemos estar alguma vez por necessidade. E outras vezes seremos convidados a tomar a dianteira no aconselhamento e na ministração particular de pessoas que realmente estão complicadas em situações físicas ou psicológicas e o pastor vê que realmente não tem uma solução para ele e ele precisa e pede ajuda. Claro que estamos para isso, mas muitas vezes, espontaneamente, um apóstolo verdadeiro pode lhe surpreender, porque quando um apóstolo verdadeiro chega à sua vida e à sua família e à sua igreja, ele não vai tentar se impor, vai estar humildemente no último banco, mas vai esperar um momento de agir. E quando ele vai agir,
Deus vai respaldar porque é verdadeiro. E vão acontecer milagres extraordinários para bem da igreja e da sociedade. E não serão necessariamente milagres do tipo cura e libertação, que são os mais comuns. Isso pode fazer um pastor, um mestre, um profeta, um evangelista, próprio deles e para eles. Mas o ministério apostólico é fundamental nos dias de hoje, em que há tanto problema com ideologia de gênero, com homossexualismo, com adultério, divórcio, separação, ódio, divisão política da sociedade e dos grupos de pertencimento das famílias, divididas por causa de política. Ninguém tão melhor para toda essa situação atual que um verdadeiro apóstolo consumador. Por isso que esta aula é importantíssima para você, como foi para mim criá-la. E é uma bênção para mim pensar que posso ser uma bênção para você.